agora sim. Vamos lá. Vamos falar, né? Só voltar aqui só para mim saber onde que eu tô. Regime comum à falência e recuperação judicial. Administrador judicial. Tá? Vou falar dessa pessoinha aqui então, mais uma vez dizendo, tão importante para nós, que é o nosso administrador judicial. E como eu estava dizendo, agora sim, portanto, vamos utilizar a nossa Lei 11.101 de 2005. Nós vamos chegar no administrador judicial daqui a pouquinho. Antes disso, vamos só relembrar algumas questões que se mostram importantíssimas. Primeira delas, nossa Lei 11.101 de 2005 trata do devedor que deve ser empresário ou uma sociedade empresa. Então, o primeiro requisito para se pedir uma recuperação judicial é que seja empresário ou que seja uma sociedade empresária. Também só vai falir o credor, só poderá pedir a falência do empresário ou da sociedade empresária. Todo e qualquer empresário? Não. Toda e qualquer sociedade empresária? Não. Nós temos que excluir empresa pública, sociedade de economia mista, assim como as instituições financeiras públicas e privadas, as cooperativas de crédito, o consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, capitalização e outras entidades legalmente equiparadas. Tranquilo? Não se esqueça disso. Não é todo e qualquer empresário. Não é toda e qualquer sociedade empresária. Existem as exceções. Feito isso, né, nós temos aqui, vamos trabalhar com a recuperação judicial, porque é o que está mais próximo de nós nesse primeiro momento. Depois nós vamos trabalhar melhor com a falência. Nós estamos trabalhando com institutos comuns. A partir do momento em que eu for trabalhando e que existir a necessidade de destacar a falência, farei. Mas nesse primeiro momento, trabalharemos aí com a recuperação judicial. Tá? Então, basicamente, é o seguinte: o devedor, entendendo que a sua atividade é uma atividade econômica viável, mas que passa por uma crise econômica financeira, esse devedor vai pedir ao juízo, vai fazer o pedido de recuperação judicial. Esse devedor, artigo 1º, tem que ser empresário, acabamos de ver. Esse devedor, portanto, tem que preencher certos requisitos. Requisitos esses, que um dos requisitos que nós vimos é que ele tem que ser, tem que ser empresário. Né? Ele deve ser um empresário regular, mas isso nós vamos ver ao seu tempo. Nós vamos ver ao seu tempo os demais requisitos. Fato é que o devedor pede ao juízo a recuperação judicial. Tá? O juízo vai verificar que está ok ou não. Estando tudo ok, o juízo vai mandar processar a recuperação judicial. Aulinha nossa, que trabalhamos a aula passada, né? Processamento da recuperação judicial. Mas antes do processamento que está aqui, qual é esse juízo? Esse juízo está lá no artigo 3º. Vamos só lembrar? O juízo, claro, é o do principal estabelecimento do devedor. É o local do principal estabelecimento. Né? É competente para homologar o plano, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência. O juízo do local do principal estabelecimento do devedor. Então, é o juízo do principal estabelecimento do devedor. O que é o principal estabelecimento do devedor? Vamos lembrar. É aquele local em que se concentra... Opa! Boa noite, beleza? Vamos lá, vamos continuando aí. Boa noite, muito bem-vindo todos aí. Obrigado. Esse juízo do local do principal estabelecimento do devedor é aquele em que se concentram os maiores negócios do devedor, como tivemos a oportunidade de ver a aula passada. Lembrando que a lei trata de devedor
Mas o devedor, lembra sempre, ele tem que ser empresário ou sociedade empresária, simplesmente conhecido como devedor. Então já é empresário ou sociedade empresária. É o principal estabelecimento, é o local de maior volume de negócio. Se tiver um único local, exemplo, o devedor tem só a sua matriz, não existem filiais e está em Belo Horizonte. Aí fica fácil para a gente. O juízo, no caso, será o juízo de Belo Horizonte. Agora, se existirem várias unidades produtoras, tem que ser no local em que for realizado o maior volume de negócios. Tá? Não se esqueça disso. Então, esse juízo definido, que é o juízo, no nosso caso, o juízo do principal volume dos negócios, que no nosso caso é o único, que é Belo Horizonte, vai mandar processar a recuperação judicial e vai suspender por 180 dias, né? Vai suspender o quê? A prescrição, o curso da prescrição, né? Artigo 6º, olha importante. Deferimento do processamento da recuperação judicial, dito aqui, ó, o devedor pediu a recuperação judicial para o juízo verificou que estavam ok todos os requisitos, ele vai deferir a recuperação judicial. Ao deferir a recuperação judicial, suspende-se inicialmente pelo prazo de 180 dias, lembrando que esse prazo de suspensão de 180 dias, parágrafo 4º do artigo 6º, pode ser prorrogável por um mesmo período, uma única vez, desde que não tenha nenhum, que o devedor não tenha concorrido para que se faça, para que esse prazo não seja cumprido. Então pode prorrogar por 180 dias, desde que não seja culpa do devedor, uma única vez. Tá? Além disso também, é importante destacar que essa suspensão se dá no curso da prescrição das obrigações do devedor. Todas? Nós sabemos que não, vimos a aula passada. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Suspensão de todas as execuções? Nós também sabemos que não. Proibição de toda e qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão, construção judicial extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundas de demandas judiciais e extrajudiciais. Tá? Mas peguemos aqui, suspensão da prescrição de todas as ações? Não. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor? Todas? Não. Porque nós sabemos que o parágrafo 7b nos diz o seguinte, ó, em se tratando de recuperação judicial, não suspende as execuções fiscais. Ora, se não suspende as execuções fiscais, né, não suspende também a prescrição, o curso da prescrição em relação a essas execuções. O que nós temos que lembrar? Em se tratando de recuperação judicial, não suspende a prescrição, nem as execuções fiscais, pelo esse prazo de 180 dias, tá? Importante destacar também, ainda é importante destacar que as ações que demandam alienação fiduciária, aqui ó, artigo 49, parágrafo 3º e 4º dessa lei. O que diz lá o artigo 49, parágrafo 3º e 4º dessa lei? Não fazem parte da recuperação judicial. Estou te dizendo em outras palavras o que está lá no artigo 49, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Você vai ver com calma. Não faz parte da recuperação judicial. Nós vimos, execução fiscal não faz parte. Mas também não faz parte da execução fiscal. Da recuperação judicial. Alienação fiduciária, grava isso. Não faz parte. Então, se não faz parte, não suspende. Alienação fiduciária. Arrendamento mercantil é o leasing, né? Ó, é banco. Quem faz alienação fiduciária? Banco. Quem faz arrendamento mercantil? Leasing. Banco. Também não suspende, não.
Contrato de compra e venda que tenha promitente vendedor com cláusula de irrevogabilidade irretratável, vende de forma irretratável, de forma irrevogável, também continua, não faz parte da recuperação não entra nesse bolo aqui não. E 49, parágrafo 4º, as quantias adiantadas no contrato de câmbio, quantias adiantadas ao devedor no contrato de câmbio. Quem faz contrato de câmbio também? Banco. Então não faz parte não. Então grava isso. Não participa da recuperação judicial. Execução fiscal. Não participa da recuperação judicial. Alienação fiduciária. Arrendamento mercantil. Contrato promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. E quantias adiantadas ao devedor nos contratos de adiantamento de câmbio. Tá? Professor, então, recuperando o judicial, deferido, isso aí continua como antes, né? Continua. Isso aí Vai ter que cumprir normalmente isso aí. tem que cumprir normalmente. Não para, não. Não suspende, não. Tem que continuar. E o devedor tem que dar os pulos dele para poder pagar esse povo sob pena da recuperação judicial ter problema, né? Não faz parte do requisito, né, da recuperação. Não entra na recuperação. Esses Pois créditos aqui não fazem. Isso. Esses credores aqui é assim, ó, já, amigo. Ó. Vai ter recuperação judicial, vai suspender para um monte. Para 180 dias. Credor quirografário, credor, né, garantia real, enfim, vai suspender para um monte. Mas para esse que nós falamos, não suspende. É como se eu deixar de pagar afeta a recuperação. vai ter penhora, vai ter tudo. Vai ter tudo. Salvo dos bens que forem essenciais à manutenção da atividade empresarial. Por exemplo, você está numa recuperação judicial e tem uma alienação fiduciária de uma máquina que faz o capô de um carro. Não tem como penhorar esse bem, nem fazer a constrição desse bem, porque se parar de fazer o capô, não vai conseguir cumprir. Então o juiz também pode falar o seguinte, não, mesmo que seja alienação fiduciária, espera um pouquinho aí, porque se parar, não vai conseguir cumprir. Entende o que eu quero te falar? Né? Então, mas para esses créditos, é como se não existisse. Você tem que pensar dessa forma. Para execução fiscal, para alienação fiduciária, para arrendamento mercantil, né, para adiantamento de câmbio, é como se não tivesse o pedido, de recuperação. São alheios, né, isso? São alheios, essa é a palavra. Matou a chave. Eles são alheios. Tá? Lembrando também, nós vimos a aula passada, eu estou puxando aí porque é o mais importante, que você tem que saber, né? Não pode esquecer disso. E as quantias ilíquidas. A pessoa nem tornou-se ainda credor, perdão. Não é, nem é devedor, nem é credor ainda. Né? Quantia ilíquida. Está lá na sexta vara civil discutindo uma ação de cobrança. Só quando transitar em julgado é que vira credor. Então, se não transitou em julgado, ainda não é credor. Vai suspender essa? Não, continua. Continua corrigindo, né? Continua correndo lá a quantia ilíquida. Continua correndo a quantia ilíquida. A mesma situação também, aqui ó, terá prosseguimento no juízo e que estiver processando a ação que demandar a quantia ilíquida, parágrafo 1º, até liquidar e virar credor. Né? Outra questão importante também, questões de natureza trabalhista. Inclusive as impugnações trabalhistas, continua tudo na especializada. O juiz trabalhista que é o juiz responsável por julgar. Transitou em julgado, o juiz trabalhista não tem que falar mais nada. Falou lá, 10 mil, pronto, acabou. Aí vai lá para falência, para recuperação judicial, a depender do caso. Mas enquanto estiver discutindo questões trabalhistas, fica lá na justiça especializada. Tem que ficar. Né? O juiz daqui da recuperação judicial não vai decidir nada de justiça do trabalho, não. A matéria é específica. Competência absoluta em razão da matéria. Pode haver aí, no caso, a comunicação de dados, né, de atos, para uma ajudar a outra? Por exemplo, na verdade, para ajudar, não. Reserva, né?
Para ajudar, não, porque o juiz trabalhista tem que saber julgar esses trem lá. Eu falo no caso aí de estar acontecendo uma falência numa empresa grande, vai Hum, ser, e ela tendo dívida trabalhista também, tem que comunicar para essa dívida, o que está sendo executado na Justiça do Pode pedir a Trabalho, reserva. pode pedir reserva. o Ó, slide, cuidado, aí me expressei errado. cuidado, cuidado. Veja só, tem que tomar um cuidado muito grande hoje. Depois dessa reforma trabalhista aí, quem que faz esse pedido? Quem faz esse pedido é a parte. Isso. Não é de Advogado, ofício, não. Tem que pedir. O que que se pede? Pode pedir assim para o juiz, ó. É igual Isaías está falando pra gente. Foi Isaías mesmo que falou, né? Aqui, ó. O juízo competente, lá da vara civil ou trabalhista, vai virar e falar o seguinte, ó. Essa demanda trabalhista, ou essa natureza, essa juíza, essa demanda civil aqui, pode demorar muito tempo. E em demorando muito tempo, pode chegar que lá na frente não se encontram mais os bens, ou a recuperação judicial já até acabou, ou a falência, os bens não são encontrados. Nesse caso, ó, o juízo civil ou o juiz trabalhista pode pedir, determinar a reserva de importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, há né? risco de dano ao resultado do Isso, processo, né? com certeza, com certeza. Pessoal, na última aula eu esqueci de perguntar. A pessoa Fazem. vai fazer por meio de petição simples mesmo no processo? Sim, petição nos autos, simples, fazendo pedido de reserva, direcionado ao juízo lá. Mas tem que pedir, não é de ofício mais não, entendeu? Petiçãozinha simples, petiçãozinha simples. Né? Ó, juiz, fulano de tal está em recuperação judicial. Eu tô aqui ainda querendo saber das minhas horas extras. Eu tenho a chance de ganhar. Faz para mim um pedido de reserva. Em outras palavras é isso, né? Lógico que tem que fazer mais, tem que fazer bonitinho. Aí ele vai analisar e falar, ó, realmente o cara tem chance de ganhar. Vamos fazer o pedido de reserva. Ele sempre vai fazer o pedido de reserva. Né? Porque pode reverter no tribunal, essas coisas todas, mesmo que ele entenda que não vai ganhar. Mas ele tem mais ou menos a estimativa devida. Por isso tem que ser no juízo. Né? Adianta fazer o pedido lá na recuperação judicial, do juiz da recuperação judicial? Não. Ele nem sabe de nada daquele processo, não sabe da estimativa. É no juízo de origem. Tá? Ô, professor, uma Pois não. dúvida, e aí, Ah, se não tiver no momento exato, o senhor comentar a respeito desse assunto, pode me corrigir que a gente conversa mais depois sobre tem isso. problema não, pode falar. Mas quem pode pedir a recuperação judicial de determinada empresa é somente a PJ ou algum credor? E minha outra dúvida é porque outro Não, o dia eu credor não vi, pede não. Pera aí, só rapidinho. Everaldo, sim, o credor pede a falência do devedor. Ok? ah, exatamente isso que eu queria chegar, porque eu vi um caso outro dia de um credor que pediu direito à falência, e eu fiquei na dúvida se isso seria possível. O credor pede a falência. Ó, aqui ó. O devedor, é importante, ó. O devedor, ele entende que a atividade dele é viável, é uma atividade boa, e tá com dificuldade. Aí ele vai até o juízo, né? E pede a recuperação. O juízo vai analisar se todos os requisitos estão ok. Em estando ok todos os requisitos, o juízo manda processar a recuperação judicial. Né? Igual nós vimos agora, suspende pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, desde que não haja culpa do devedor. Então, o devedor pede a sua recuperação judicial. Tá? Nesse mesmo ato, só para poder falar, nesse mesmo ato, o juízo, né, vai mandar publicar uma relação de credores. Relação essa que o devedor tem que ter informado. O devedor informou para o juiz a relação de credores. E o juízo também vai nomear o administrador judicial. Depois de feito tudo isso e outros requisitos também dessa decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, e principalmente depois de definidos os credores vão ser perguntados em uma assembleia, né, se eles aceitam ou não a recuperação judicial pedida pelo devedor. O devedor pediu em juízo a recuperação judicial. E os credores em assembleia serão consultados se eles aceitam ou não. Existem uns procedimentos anteriores aqui, mas eu estou explicando de forma rápida. Se sim,
recuperação judicial é concedida. Aí o juiz vai dar uma outra decisão. Vai dar a decisão agora, uma sentença que concede a recuperação judicial que terá o prazo de 2 anos. Prazo de até 2 anos. Extinto esse prazo, encerra. O juiz dá uma outra decisão de encerramento da recuperação judicial, né? É lógico que depois desse intervalo de 2 anos pode ter acontecido duas coisas. Ou cumpriu a recuperação judicial ou descumpriu. Se os credores não aceitarem ou descumprir a recuperação judicial, aquilo que era recuperação judicial vira falência. E nós vamos falar mais sobre isso. Tá? Mas o que eu quero destacar é o seguinte, você vai fazer a segunda pergunta e agora que eu te cortei, peço perdão. O devedor pede ao juízo a recuperação judicial. Diferentemente do que acontece o seguinte, ó, o credor, né, não recebendo os seus créditos e presente a chamada insolvência jurídica, que está lá no artigo 94 da nossa lei, que nós vamos ver, inciso 1º, impontualidade justificada, execução frustrada, inciso 2º, o ato de falência, inciso 3º, o credor pede a falência do devedor. Tá? Então, funciona da seguinte forma, ó. O credor vai em juízo e pede a falência do credor, do devedor. Tá? Ao devedor é dado o direito de contraditória e ampla defesa. Ele tem aqui a possibilidade de apresentar defesas no juízo, né? O título é falso, não devo, já paguei. O devedor pode apresentar defesa ou contestação. Pode, inclusive, nesse prazo, que é um prazo de 10 dias aqui para apresentação da sua defesa de contestação, ele pode pedir a recuperação judicial, se tiverem presentes os requisitos, pode pedir a recuperação judicial. Fato é que se ele não contestar, ou se ele contestar a sua tese não for vencedora, ou se ele não preencher os requisitos, o juízo vai analisar e vai decretar a falência, vai dar uma sentença de decretação de falência. Então, resumidamente, o credor pede falência do devedor. E o devedor pede a recuperação judicial. O devedor também, e nós vamos ver isso com calma, ele pode pedir a autofalência. Ele acha que não tem jeito mais, ele pode pedir a autofalência, o devedor. Mas isso é uma outra situação. Regra geral, o credor pede falência e o devedor pede recuperação judicial. Nesse caso, antes de Everaldo perguntar, só uma dúvida rápida. Se o credor pedir a falência, minha, por exemplo, eu como devedor, eu posso, incontinente, pedir uma recuperação judicial? Você tem um prazo de 10 dias, desde que você preencha todos os requisitos. Entendi. Então, uma não tem uma regra da que vem primeiro, não, né? Não, não tem, eu pode pedir também a falência depois que eu peço a recuperação. Pode, sem problema nenhum. Só que você tem um prazo de 10 dias para poder fazê-lo, no prazo de defesa. Professor, fala. Você explicou que quando o juiz indefere o pedido, cabe recurso, né? Que é um agravo. Mas se o credor não aceitar, tem algum recurso? Tem, ué. Aí você fala no sentido, quando vira falência? Isso. Por exemplo, preencheu os requisitos, mas os credores não aceitaram o pedido de recuperação judicial. Uhum. Aí ele pode recorrer. Pode, desde que não aceitaram, e por quê? O quórum foi contado errado. Se for só assim, se não existe... porque recorrer sempre pode, Zé. Só que eu tô querendo te falar o seguinte, mas só vai conseguir lograr êxito nesse recurso, e aí fica diferente, se a matéria for o erro no cômputo da Assembleia Geral, ou seja, contar errado, né, aqueles votos, né? Então tem que ser uma matéria não é agora se os credores uma questão formal. Uma questão formal, perfeito. Eu já estou mais tarde aqui hoje, já estou mais cansadinho, você já está patinando. Se for uma questão formal, agora não tem como mudar o subjetivismo ou a subjetividade da tomada de decisão dos credores. Entendi. Né? Beleza? Discutir mérito, no caso, não tem como. Tem não. É isso aí. O que mais? Aí fala aí, Everaldo, a segunda parte da pergunta. Era isso que você entendeu?
Era assim, professor. Eu queria completar exatamente perguntando se seria possível, né, o credor pedir a falência sem existir um processo de recuperação judicial, mas o senhor já esclareceu que é possível. Agora, me Sim. surgiu uma outra dúvida, Aham. se a gente sabe que existe toda a negociação por fora, né, principalmente entre os advogados, para que seja aprovado o plano de recuperação judicial. Agora, Aham. caso eventualmente esse plano não seja aprovado na Assembleia Geral de Credores, é possível solicitar uma nova votação, não um recurso, como Isaías disse, né, por um vício Uhum. formal, mas sim uma votação para tentar aprovar de novo? Tem, a gente tem algumas situações. Existe a possibilidade da apresentação de um plano, inclusive feita pelos credores. Quem apresenta o plano é o devedor. Mas nós vamos verificar que existe inclusive a possibilidade dos credores apresentarem um plano também, para tentar salvaguardar aquela questão. E existe a situação da quase aprovação, que nós vamos ver também ao seu tempo lá. Isso aí é matéria da nossa próxima aula, inclusive pertinho agora. Essa quase aprovação chegou a ser quase aprovar, mas não aprovou por causa de uma coisa pequenininha. Aí o juiz pode forçar a barra e aprovar. Mas existe sim a possibilidade, tá? Tranquilo? E hoje também, com a abertura que temos aqui maior, com a modificação que tem na nossa legislação, está sempre voltado para, se assim desejarem, os credores e os devedores podem fazer uma conciliação, mediação, sempre que possível também, para o melhor. O intuito é preservação da atividade, ok? Beleza. Beleza? Ótimo. Então eu estava falando o seguinte, veja, olha só, nós temos o devedor, aqui eu vou pular aquelas etapas todas, pediu para o juízo, e o juízo concede a recuperação. Concede não, menino, não concede nada. Conceder lá na frente. Ele manda processar a recuperação judicial. Conceder é só se os credores aceitarem. Manda processar e suspende pelo prazo de 180 dias. Manda publicar também o primeiro edital contendo a relação de credores. E o que se mostra especial para nós aqui agora é que ele também nomeia o administrador judicial. E é isso que nós vamos falar agora na nossa aula. Ó, o juízo na recuperação judicial. Tá? A pedido do devedor, o juízo manda processar a recuperação judicial. Nessa decisão que ele profere, nós temos aqui, ó, suspensão das ações e execuções, apresentação, a mais importantes, né, por enquanto, apresentação da primeira lista de credores, a publicação do primeiro edital e a nomeação de quem? Do administrador judicial. Essa pessoa que será o seu auxiliar. E por que nós temos esse administrador judicial? Nós vamos ver isso agora. Só quero deixar claro uma situação. Olha, veja, essa parte que é da verificação e habilitação de créditos do artigo 7º e seguinte, nós vamos pular um pouco, porque nós temos que ter uma ideia do administrador judicial em face da sua importância nessa fase de habilitação e verificação dos créditos. Nós vamos pular, não quer dizer que nós não vamos ver, não, vamos ver, mas nós vamos ir aqui, ó, hoje, nós vamos chegar aqui ao artigo 21, tá? Nós vamos falar aqui do administrador judicial, do comitê de credores, da Assembleia Geral de Credores e principalmente também chegar aqui no artigo 64, ó, vamos falar dessa pessoa importante, do gestor judicial. Artigo 64, artigo 65, tem aqui a questão relativa ao nosso gestor judicial. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Ó, gestor judicial. Mas primeiro, vamos lá trabalhar com o nosso administrador judicial. Já tive a oportunidade, falando de administrador judicial, antes disso, ó, algumas perguntinhas devem ser respondidas no que se refere ao administrador judicial. Quem pode ser administrador judicial? Tá? Quem que pode ser administrador? Ao que compete o administrador judicial?
Qual que é a função do administrador judicial? E terceiro, tem ou não tem remuneração? Ah, poderia colocar um quarto? Pode ser destituído ou não pode? Poderiam colocar um quinto? Né? Tem responsabilidade ou não tem responsabilidade? Né? E essas daqui são, claro, são menores. Mas vamos na primeira. Quem é o administrador judicial? Tá? Vamos lá. Esse auxiliar, já respondendo a segunda também, qual que é a função? Aqui compete o administrador judicial. Esse administrador judicial, essa pessoa é um auxiliar do juízo. Igual o perito. O perito não é um auxiliar do juízo? Né? Você tem que entender, e quando você pensa dessa forma, eu acho que facilita a visualização, inclusive da importância do administrador judicial, é o seguinte: o juízo, lá do artigo 3º, o juízo competente, ele é uma pessoa só, uma pessoa natural só, que está julgando vários processos. E, de forma inegável, dentro da recuperação judicial e principalmente na falência, e o administrador judicial ele vai ser mais importante na falência do que na recuperação judicial, esse administrador judicial ele terá o papel fundamental de auxiliar o juízo no sentido de que o juízo não consegue estar próximo a todos os bens. O juízo não consegue estar próximo, né, dos credores. Ele é uma pessoa só. Pensando dessa forma, é que se tem a possibilidade da distribuição de funções que eram iniciais do juízo, mas ele passa para o seu auxiliar. Né? É claro que sempre sob a fiscalização, sob as ordens do juízo, mas vai ser esse auxiliar. Né? E que deve buscar sempre maximizar os ativos, ou seja, deve sempre buscar dar o melhor de si para poder tentar pagar o maior número de credores na falência. Deve sempre fiscalizar o devedor com o intuito de pagar os credores e cumprir a recuperação judicial. Né? Como dito mesmo, são funções que inicialmente eram do juiz, que são passadas para outra pessoa, para que se possa ficar mais próximo, principalmente da atividade econômica, dos bens e dos credores também. Tá? Então é essa pessoa. E quem é essa pessoa? Olha, cuidado. Vocês fazem essa perguntinha sempre aí, ó. O administrador judicial será qualquer pessoa natural ou uma pessoa jurídica especializada. Qualquer pessoa. O único requisito que existe é que ele seja um profissional idôneo. O que se exige, portanto, é que seja um profissional idôneo. Ah, mas a lei fala preferencialmente. Preferencialmente fala assim, ô juiz, se você for escolher alguém, dá uma preferência para um advogado, para um economista, para um administrador de empresa ou um contador em face da matéria técnica da lei. Mas se não tiver isso, não tem problema não, tá? Pode ser qualquer pessoa. Afinal de contas, é você que escolhe juízo, né? Mas exige-se que seja um profissional idôneo. Mas é qualquer pessoa, tá bom? Se for pessoa jurídica, tem que ter o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação, tá? Além disso, então, ó, cuidado, qualquer pessoa, tá? Não tem que ser advogado, economista, administrador ou contador, não, tá? O que compete ao administrador judicial? Existem questões que são comuns na falência e na recuperação. São questões mais protocolares, questões mais formais, questões assim, né, que não tem um cunho decisório. Olha,
enviar correspondência aos credores, fornecer com presteza, isso aqui tanto na recuperação quanto na falência, tá? Fornecer com presteza todas as informações pedidas aos credores interessados. Se ele descumprir isso, ele pode ser destituído. Se ele for destituído e causar prejuízo, ele pode ser obrigado a ressarcir aqueles prejuízos que ele der causa. Veja, ele vai dar extratos dos livros do devedor, tem fé pública, né? A fim de que determinado credor possa habilitar os seus créditos. A pessoa perdeu o título, mas está lá na escrituração contábil a existência de um débito. Com base naquele extrato do livro, é possível provar que determinada pessoa é credora, mesmo que não tenha o documento lhe provando, tá? Pode também exigir dos credores ou devedores, seus administradores, informações, né? Pode elaborar a relação de credores, pode não, né? Ele vai elaborar a relação de credores. Como assim? É uma função do administrador que nós vamos ver lá na habilitação de crédito. E é por isso que a gente tem que estudar o administrador, aqui o administrador judicial nesse momento. Veja, eu te disse que no pedido de recuperação judicial, nós vamos ver isso com calma. O devedor faz o pedido ao juízo. O juízo, o devedor, lógico, tem que informar com a petição inicial uma lista de quem são os credores. E aí o juízo vai mandar publicar um edital contendo essa primeira relação de credores, né? Então vai ter aqui o nome dos credores. O que pode acontecer? Olha, pode acontecer de um nome de um credor não estar aqui. Então vai ser aberto da data da publicação dessa primeira relação desse edital 15 dias para que se possa, perante o administrador judicial, uma habilitação administrativa, né? Tem 15 dias para que os credores possam fazer o quê? Apresentar divergências ou habilitarem os seus créditos. Imaginemos que o A não esteja presente ali na lista. Ele fala assim, eu sou credor. Aí ele vai pedir ao administrador judicial. Administrador judicial, qual que é o prazo que ele tem isso? 15 dias. Ele vai virar e falar assim, administrador, estou habilitando meu crédito. Tá? Vai para o administrador judicial. E perante o administrador, não vai para o juízo, não, vai para o administrador judicial. Tá? Ou senão o A tem um crédito de 100, só que na lista está constando que o crédito é de 50. Ele vai apresentar uma divergência. Administrador judicial, está errado. Claro, vai apresentar os documentos. Tá? Ou ele é um credor trabalhista, o A, e lá na relação está como um credor quirografado, ele vai apresentar a divergência também. Então, passado esses 15 dias, o administrador judicial tem 45 dias para analisar todas as habilitações ou todas as apresentações de divergência e vai, olha só, ele vai publicar uma segunda relação. E claro, nessa segunda relação pode constar o nome do A, pode ter ratificado ou não, né? Fato é que aquele que se sentir prejudicado nessa segunda relação tem o prazo de 10 dias para apresentar uma impugnação a essa relação ao juízo. E aí o juízo defende. E depois nós vamos trabalhar com isso. Isso é outra história. Tá? Marinho, esse protocolo de habilitação junto ao administrador, fisicamente é feito onde? No site do administrador. Ah, certo. Com tudo lá, né? Correto. Porque, olha só, tá interessante essa pergunta, porque foi mudado aqui, ó. Olha só que interessante. Tá? Mudou agora, recente. Não era assim, não. Tinha que achar o endereço dele, ir lá, protocolar na mão dele mesmo. Aí ela dava uma confusão danada. Olha o que tem, ó. O administrador judicial tem que manter endereço eletrônico com informações atualizadas sobre o processo de falência ou recuperação judicial, com a opção de consulta das principais peças do processo, né? E ainda, ó... Gera um protocolo como no PJE, né? Assim, aqui, ó. Grosso modo falando. Sim, e olha, manter endereço eletrônico específico
para recebimento de petições de habilitação ou apresentação de divergências, ambas em âmbito administrativo, inclusive com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em contrário. Então, ele tem que manter um site para poder fazer esse protocolo, informar certinho aonde que deve ser feito. Entende? Então, assim, é para evitar mesmo essas questões todas. Então, é no site mesmo. Tá? Então, ó, ele elabora a relação de credores. Ele, depois que o juiz julgou todas as questões relativas aos credores, ó, aqui, depois que o juízo julgou, vamos ver isso todo com calma. Ele vai fazer o quadro geral de credores, vai consolidar aqueles credores, né? Vai requerer ainda, ó, convocação de Assembleia Geral de Credores. Aqui na letra H é importante, ó, vou colocar uma observação. É muito comum essa observação que eu vou colocar aqui agora, ó. Aqui, ó. Observação. O que fala aqui a letra H? Contratar, o administrador judicial pode contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício das suas funções. Vamos entender isso daqui. Ó, o administrador judicial, que já vou também adiantar, né? Ele terá, o administrador judicial, terá a sua remuneração custeada por quem? Pelo devedor que pediu recuperação judicial, ou, se for uma falência, pela massa falida. O que é massa falida mesmo? Massa falida é a comunhão dos bens do falido. Só para a gente lembrar aqui, ó. O que é falência? Na falência, o devedor, né, ele é afastado dos seus bens, os bens deixam de ser do devedor, e esse conjunto de bens é chamado de massa falida objetiva. Esse conjunto de bens aqui. Fazendo uma alusão não 100%, é como se fosse um espólio de um falecido. Isso, né? Só que o devedor não morre. Não morre, até então. Não morre, não. Então é isso mesmo. Quem que vai arcar com a remuneração do administrador judicial? O devedor e a massa falida. Qual que é o percentual de remuneração má? Quem que vai decidir a remuneração? O juízo. Tá? Ele que escolheu, ele que destitui, ele que vai definir essa remuneração. Mas tem um limite. Até o percentual de 5% dos bens vendidos na falência ou do conjunto de créditos declarados na recuperação judicial. Isso se for uma atividade econômica normal. Se for uma microempresa, empresa de pequeno porte ou rural, até 2 milhões de reais, né, passa-se ao limite máximo de 2%. Então tem um limite. Fica a critério do juiz? Fica. Mas o limite é 5% ou 2% do total dos créditos na recuperação judicial ou dos bens vendidos na falência. Se for rural, microempresa, empresa de pequeno porte, no máximo 2% aqui, tá? Por que eu estou te contando isso? O que está escrito aqui? Para contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-los no exercício das suas funções. Essa questão trazida aqui, ela significa no sentido de que, ó, essa contratação, melhor dizendo, é uma contratação para que a remuneração desses auxiliares também, então precisa da autorização do juízo para, quando a remuneração desses auxiliares for, né, suportada pelo devedor e pela massa. Porque se não for suportada pela massa ou pelo devedor, em outras palavras, se o administrador judicial quiser suportar aí com outras pessoas, ele pode contratar independente da autorização judicial.
Ele quer contratar um advogado para auxiliá-lo, ou quer contratar uma secretária, ou qualquer outra pessoa, sei lá. Se for para ser suportado pela massa ou pelo devedor, tem que ter autorização judicial. Se o administrador for pagar do próprio bolso dele, ele contrata quem ele quiser. Ok? Isso tem que ser bem entendido. Tá? Para ser suportado pelo devedor ou pela massa, aí sim, ele tem que ter autorização. Tá bom? Além disso, ainda tem aqui, né, providenciar no prazo de 15 as respostas aos ofícios, 15 dias ou menos. Existem questões que são só da recuperação judicial. São poucas. Agora, na falência, a participação do administrador judicial ela é muito maior. Tá? Vejam só. Na recuperação, ele vai fiscalizar as atividades do devedor, requerer a falência no caso de descumprimento do plano de recuperação ou das obrigações assumidas pelo devedor, apresentar ao juiz para juntada nos autos relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e conformidade com as informações prestadas, apresentar relatório sobre a execução da recuperação, fiscalizar o custo das tratativas e regularidades de negociação entre devedor e credores, assegurar ao devedor e os credores não adotam expedientes dilatórios e lutas em geral prejudiciais regulados por negociação, assegurar que as negociações sejam realizadas entre devedores, sejam regidas pelos termos convencionais interessados, de acordo, apresentar juntado a publicar endereço eletrônico e relatório mensal sobre as atividades do devedor. O que eu estou querendo mostrar? Na recuperação judicial, basicamente, o administrador judicial vai fiscalizar se a recuperação judicial concedida está sendo cumprida ou não, inclusive com os relatórios, e vai zelar para que se tenha a possibilidade de uma assembleia com os credores no intuito de aprovar ou não aquela recuperação judicial. Basicamente é isso. É mais de fiscalizador, de um auxiliar ali. Já na falência não. Veja, olha só. O administrador judicial, ele vai, basicamente, aqui estão umas questões bobinhas, né? Mas aqui, ó, arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar auto de arrecadação. É o administrador judicial que arrecada os bens, os documentos. É ele que vai avaliar os bens. Ou, se for necessário, contratar avaliadores, preferencialmente oficiais, mediante autorização judicial, para avaliação dos bens, caso não tenham condições técnicas para fazer. Praticar atos necessários à realização do ativo. É ele que vai praticar os atos para vender os ativos e pagar os credores. Então, ele arrecada os bens na falência. Olha como é que dá muito mais trabalho. Ele avalia, pratica os atos necessários para a venda e faz o pagamento aos credores. Ele que procede à venda de todos os bens da massa falida, deverá proceder, né, à venda de todos os bens da massa falida no prazo de 180 dias. Né? Praticar atos conservatórios de direitos de ações, diligenciar cobrança de dívidas e dar respectiva quitação. Remir em benefício da massa, perdoar, mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. Requerer todas as medidas de diligência necessárias para o cumprimento da lei. Apresentar ao juiz no 10º dia de cada mês seguinte ao vencido, contra da sua administração, sob pena de ser destituído, né? Que especifique ainda clareza, receita e despesa. Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa. Enfim, depois vocês vão fazer uma leitura disso aqui. Mas eu quis salientar que na recuperação judicial o administrador é mais fiscalizador. Agora na falência não. Na falência ele arrecada, ele vende, ele paga credores, ele faz quadro geral de credores, ele faz relatório, ele tem que representar todas as ações contra a massa falida.
Dá trabalho. Parecido, volto de novo, com um inventariante, né? Isso. Mesma coisa. A ideia é a mesma. Claro que com as particularidades de cada um, né? Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma aí. É isso aí, né? Tá? Se ele não apresentar as contas, vai ser destituído e reparar os danos que tiver que ser feito. Tá? Muito bem. Esse foi o nosso administrador judicial. Administrador judicial que não pode, veja, administrador judicial que não pode ser confundido com gestor judicial. Faltou um tempo aqui, que escrevi grande dificuldade. Gestor judicial. Não pode confundir os dois, não. E eu vou explicar agora para vocês. Vamos lá, então. Veja. Estava falando aqui agora, né? Nós não podemos confundir administrador judicial com gestor judicial. Tá? Aí é bem tranquilo, gente. Bem tranquilinho. Não pode confundir, não. Administrador judicial, então, diferente do gestor judicial. Essa figura do gestor judicial vai acontecer na recuperação judicial. Por isso que eu estou trabalhando com vocês em recuperação aqui, então. Tá? Olha só a diferença. O administrador judicial, por tudo que foi dito, né, na recuperação judicial. O administrador judicial, por tudo que nós tivemos a oportunidade de dizer, é aquele auxiliar do juízo, vai trabalhar no processo de recuperação judicial, processo de falência. Esse gestor judicial que vai aparecer aqui nessa recuperação judicial é a pessoa que vai substituir, o devedor, ou
né? E você sabe muito bem disso. O administrador, o gestor da atividade econômica. Vamos lembrar rapidinho? Vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar. O devedor é simples, né, gente? O empresário individual lá. O seu Antônio. O seu Antônio, né, cometeu o crime. Só para vocês entenderem aqui, eu vou dar um exemplo, mas eu acho que lendo aqui o artigo da lei vai ficar mais fácil para vocês entenderem essa questão do gestor judicial. Ó. Aqui, ó. Durante o procedimento de recuperação judicial, artigo 64, o devedor, quem que é o devedor? O seu Antônio. Ou o administrador de uma pessoa jurídica do devedor. Nós sabemos que as pessoas jurídicas, elas são titulares de direitos e obrigações na ordem civil. A nossa lei aplica-se às sociedades, né? Que são regularmente pessoas jurídicas para que tenham recuperação judicial. E todas as pessoas jurídicas precisam de um representante, que são os administradores ou gestores daquela atividade. É quem assina pela atividade econômica, né? É o diretor de um banco, por exemplo, de uma sociedade anônima, né? Então, o que está escrito aqui no artigo 64? Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial. Então, o seu Antônio vai continuar lá exercendo a atividade dele como empresário individual. O diretor aqui vai ser o gerente, o gestor daquela sociedade limitada, por exemplo, vai continuar à frente dos negócios, representando. A não ser, claro, sob a fiscalização do comitê, se existir, né, e do administrador judicial, salvo quando qualquer um deles houver sido condenado por sentença penal transitada em julgado, por crime cometido em recuperação judicial ou na falência, anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular, a ordem econômica prevista na legislação vigente. Houver indícios veementes de ter cometido o crime previsto nessa lei. Houver agido com dolo, simulação, fraude contra o interesse dos credores. Houver praticado qualquer uma das seguintes condutas. Efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à situação patrimonial. Efetuar despesas injustificáveis por natureza ou por vulto em relação ao capital ou gênero do negócio. Descapitalizar injustificadamente a empresa para realizar operações prejudiciais ao funcionamento. Dissimular ou omitir crédito. Negar prestações informais solicitadas. Tiver o afastamento previsto no plano de recuperação judicial. São situações de crime ou previsto no plano de recuperação judicial ou que a conduta do devedor ou do representante estão colocando em risco a atividade econômica. Consegue ver? Então, o gestor, esse gestor judicial, ele vai substituir o empresário afastado, o devedor, pessoa natural, ou o administrador de uma pessoa jurídica que esteja dando prejuízo àquela atividade econômica. Vamos colocar aqui esse administrador como nome diretor para a gente não confundir. Então, o diretor vai se afastar. Só que eu quero destacar o seguinte. No empresário individual, deixa eu colocar aqui de novo. No empresário individual, ok. No empresário individual, ok. Ele cometeu uma daquelas condutas, vai nomear o gestor. Porque não tem como escolher outra pessoa. Porque é ele sozinho, empresário individual. Quando for uma pessoa jurídica, cuidado. Só será nomeado um gestor, olha o que eu estou te falando. Somente será nomeado um gestor quando os demais sócios, se existirem, né? Ou se não existirem mais sócios, ou os demais sócios não conseguirem nomear um novo administrador, ou seja, um novo diretor. Exemplo, quando é que isso? Quando não tem mais sócio. O próprio
um único sócio da limitada, por exemplo, o único sócio da limitada também, o único sócio da limitada também era o diretor. Então não tem como escolher, né? Mas imaginemos que seja uma sociedade que existem vários outros sócios e os sócios podem escolher um administrador. Então eles vão escolher o administrador, só vai substituir. Vou escolher outro administrador e vai substituir, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Quando é que será na pessoa jurídica escolhido esse gestor judicial? Quando os sócios não puderem escolher, ou não existirem sócios. Mas se os sócios puderem escolher o outro administrador, a eles competem a escolha. Esse gestor vai ficar à frente da atividade. Né? Vai ser remunerado pelo exercício, né, daquela atividade, como, por exemplo, um diretor iria ser remunerado pelo desempenho das suas funções. Tá? Quem que escolhe? Quem escolhe, naquela situação, primeiro, né, se os sócios puderem escolher, os sócios escolhem. Mas é um momento de nomear um gestor e não consegue os sócios escolherem. Quem que vão escolher? Quem vão realizar essa escolha são os credores. Os credores é que vão escolher o nome desse gestor em assembleia para a escolha desse gestor. Tá bom? Então, há uma diferença entre gestor e administrador. Há essa diferença entre gestor e administrador aí, portanto. Tá bom? Deu para entender aí, gente? Sim. Beleza. Sim. Não pode confundir questões relativas ao gestor e ao administrador judicial. E as funções, Maria, só te cortando, as funções do gestor e do administrador são parecidas, mas o gestor ele tem mais poder do que o administrador, né? Tem mais obrigações e para ele não são parecidas, não, Jamil. Peraí, volta aqui. Do gestor judicial e do administrador judicial não são parecidas, não. Não, fala assim, o administrador entra para auxiliar, não é? Para dar um suporte. E o gestor ele entra, não está para gerir mesmo, né? Para tocar atividade. Para tocar atividade. Ele é um ordenador de despesa. É o cara que vai contratar empregado, vai demitir empregado, vai pegar empréstimo no banco, se autorizado, vai autorizar o pagamento das parcelas mensais do plano de recuperação, entendeu? É aquela pessoa que vai assinar pela empresa mesmo. As atribuições deles são de maior responsabilidade que a do administrador. Sem dúvida. Mas só vai acontecer na recuperação, né? Quando o devedor for afastado. Beleza? Ô, professor, e por exemplo, no caso do administrador judicial, ele deve ser escolhido preferencialmente lá pelo juízo, né? Isso. E se não tiver na comarca, né, um administrador que seja de confiança ou que cause atrito entre credores e até mesmo a empresa, tem algum caso assim, tem alguma... Pode pegar uma empresa especializada aqui em Belo Horizonte. O cara tá lá na comarca de que? Vou colocar aqui... se eu der qualquer nome, vai ter cidade, pelo menos não quer dar o nome da cidade, porque fica da Cidade Fantasia. Aí na Cidade Fantasia não tem ninguém com esse perfil. Pode contratar uma empresa especializada de São Paulo, de Belo Horizonte, entendeu? Para poder fazer isso. O próprio CPC tem, né? Quando na comarca não há profissional habilitado ou não tem disponibilidade, requisito de outra comarca, né? Mas nesse caso aqui fica bem a critério do juiz mesmo, sabe? Não tem problema não. Exatamente. Então, mas assim, a minha dúvida é porque é um critério muito subjetivo, né? Mas você concorda comigo que é o juízo, a função do administrador judicial, é o juiz que tinha que fazer? Não, com certeza. Mas eu falo assim, é difícil também para o juiz também conseguir, de repente, ver que aquele administrador ali é de competência. Não é muito simples não, viu? Não é não. Ele tem muito receio, tanto que ele nunca vai te dar uma recuperação judicial que tenha
uma importância muito grande, que seja muito difícil nas primeiras que ele lhe passar. Tenho certeza disso. Sim. Você tornando administrador judicial ali dele, ele vai adquirindo esse lado de confiança, vai ver se você é diligente, se você não é diligente, se você vai cumprir tudo ali. Porque em última instância é ele no processo, né? É o auxiliar dele mesmo, é ele como se fosse ele mesmo, né? A verdade é que a recuperação judicial é um negócio muito doido, né? Uma mistura de falcatrua tentar regularizar com gente vigiando é um negócio muito complexo. Foi pensado para ter boa fé, né? Mas as pessoas deturpam tudo, né? Aí tem que ter alguém para vigiar, né? É esse que é o problema. É bom que é rápido, são só 2 anos. Nós vamos falar sobre isso. Exatamente. É rapidinho. Deixa eu te mostrar aqui outras 2 questões, gente. Ó, órgãos colegiados, e que nós vamos entender aqui que o comitê de credor, fazendo um paralelo aqui, bem simples mesmo, é igual aquela que nós estudamos lá na falência, quando tivemos a oportunidade de estudar lá em sociedades anônimas, que nós tínhamos lá a, aquele nós tínhamos assembleias gerais, nós temos a diretoria, né? Vocês vão bem lembrar disso. Nós temos o conselho de administração, tinha aquele conselho fiscal, não sei se vocês vão lembrar. Que o intuito era só fiscalizar, não mandava nada, não tomava decisão de nada, mas fiscalizava. A ideia do comitê de credores é a mesma coisa, tá? Tanto é verdade, só para a gente entender, ó, o comitê de credores, eles não terão remuneração. Cadê? Tá aqui, né? Alguns desses artigos aqui, eles não são remunerados, né? Então, eles ali vão fiscalizar. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui. Aqui, ó, 29. Os membros do comitê de credores não serão remunerados pelo devedor nem pela massa falida. Se os outros credores quiserem pagar, não tem problema. Só que despesas que fizerem comprovadamente pode ser reembolsado, mas é reembolso, tá? Mas os membros do comitê de credores não terão aí, não serão remunerados. Muito bem, veja só, tá? Quando nós falamos aqui em comitê de credores, vamos falar sobre comitê de credores agora, e Assembleia Geral de Credores, a gente já tem uma ideia boa, que é porque os credores vão se reunir, vão tomar decisões, né? Principalmente em se tratando de recuperação judicial, a Assembleia tem um poder muito grande, nós vamos ver isso daqui. Reunião de credores também não há de se falar em remuneração. Mas o comitê de credores, né, trazido para a gente aqui, ó, é um órgão que será constituído por meio de deliberação da Assembleia de Credores. Então, veja, deixa eu pôr aqui no lugar certinho aqui para a gente, ó. Vai escolher ter um comitê de credores. Quem que vai decidir sobre a existência ou não do comitê de credores? Quem vai decidir sobre a existência ou não do comitê de credores são os próprios credores. Como que os credores manifestam as suas vontades? Por meio de assembleia, né? Assembleia, que é aquela ideia nossa, é reunião dos credores para tomada de decisão, tá? Então, os credores vão se reunir em assembleia para criar o comitê de credores. Criou o comitê de credores. O comitê de credores pode ter até 4 membros. O que vai fazer esse comitê que tem esses 4 membros aí? Basicamente, fiscalizar. Fiscalizar quem? O devedor, o administrador judicial, fiscalizar se está sendo tudo pago. Olha, o comitê de credores, eles vão buscar ali uma comunhão de credores, né? Essa comunhão de credores. Imaginemos que nós estejamos diante de uma recuperação judicial que é muito grande. Os credores não vão ficar fiscalizando aquele tempo todo, aquele processo e tal. Eles podem nomear representantes para fiscalizar para eles, né? Nesse sentido, ó. Tanto é verdade que para a escolha nós temos aqui artigo 26, ó. Nós teremos um representante indicado pela classe trabalhista e 2 suplentes. Não recebe nada não, tá, gente?
Um representante indicado pela classe de credores com garantias reais e privilégios especiais e 2 suplentes. Um representante indicado pela classe dos quirografados e privilégios gerais com 2 suplentes. E um representante da classe dos credores representado por microempresa e empresa de pequeno porte. Nós temos que lembrar sempre, veja, que no processo não pode ser que não existam todas as classes de credores. Pode ser que não tenha nenhum credor com garantia real ou privilégio especial. Pode ser feito o comitê de credores assim mesmo. Ou pode acontecer que os credores trabalhistas não queiram o seu representante. Pode ter o comitê de credores assim mesmo? Pode, não tem problema nenhum. Porque o parágrafo primeiro fala o seguinte, ó. A falta de indicação de representante por quaisquer uma das classes não prejudicará, veja, não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto nesse caso. Pode funcionar, por exemplo, com uma única classe, um comitê de credores. E o que ele vai fazer? Qual que é a função desse comitê de credores? Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. Zelar pelo bom andamento do processo e cumprimento da lei. Comunicar ao juiz o caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos credores. Ele representa os interesses dos credores, claro. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. Requerer ao juiz a convocação de Assembleia Geral de Credores ao manifestar das hipóteses previstas na recuperação judicial. Vai fiscalizar a administração das atividades do devedor, fazendo a cada 30 dias relatório da situação. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. Submeter à autoridade do juiz, quando for ocorrer o afastamento do devedor, as hipóteses previstas na lei, alienação dos bens dos ativos, né? E vai. O comitê de credores, então, ele representa essa comunhão de interesse. Precisa de ter? Não. É remunerado? Não. Né? Quem que escolhe os membros dos comitês do comitê de credores? Os credores. Aonde? Em assembleia. Tá? Eles tomam alguma decisão? Não. Mas eles vão fiscalizar. Tá? Então, o comitê de credores, eles têm esse papel importantíssimo de fiscalizar. É claro que se uma recuperação judicial for pequena, não vai ter comitê de credores, os próprios credores vão avaliar. Mas se for uma recuperação judicial grande, provavelmente nós teremos esse comitê de credores. Tranquilo? O que você tem que saber do comitê de credores? Fiscaliza. Tá? Fiscaliza. Tem acesso às contas, tem acesso a tudo para fiscalizar. Tem poder decisório? Não, praticamente nenhum. Alguma outra coisinha que nós vamos ver no decorrer da lei. Tá? É remunerado? Não. Pode funcionar com outras classes? Pode. Quem que escolhe os membros? Os próprios credores. Qual é o número máximo de membros? 4, né, com 2 suplentes em cada uma daquelas classes. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Vamos para a nossa Assembleia Geral de Credores, porque nós temos o adiantar da hora. Quero destacar o seguinte, ó, não consigo, assim como não consegui de manhã, falar tudo sobre a Assembleia Geral de Credores, principalmente no que se refere ao mais importante. Quórum de aprovação geral, artigo 42, e, né, deliberação sobre o plano de recuperação judicial. Os credores vão reunir e vão tomar a sua decisão sobre a aprovação ou reprovação do plano. Né? Aí nós temos aqui o Crandal, que é quase aprovação. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas eu não consigo falar sobre isso hoje, sobre quórum. Para a gente terminar, e eu garanto que nós já estamos indo para a parte final, nós vamos falar sobre só o que é uma Assembleia Geral de Credores, que nós todos já sabemos, e principalmente quem compõe, claro, são os credores, e principalmente ao que compete a Assembleia Geral de Credores, tá? E aí vai bem rapidinho.
Olha, é claro que como o administrador judicial trabalha mais lá na falência, é importante destacar também que a Assembleia Geral de Credores, essa Assembleia, então, ela vai ter um papel mais importante na recuperação judicial. E por que vai ter esse papel mais importante? Porque vamos fazer uma análise aqui, análise crítica. Olha, na recuperação judicial, o devedor pede ao juízo que verifique se os requisitos estão ok, se estiver ok, manda processar a recuperação judicial. Suspende por 180 dias, podendo ainda mais 180 dias. Além disso, né, tem a primeira relação de credores, nomeação do administrador judicial. Essa relação de credores, para saber quem são, quantos são e quais são os credores. Credores esses, que quantos são, quais são e qual é o valor de todos esses credores. Credores esses que poderão realizar uma assembleia. E aqui nós estamos na recuperação judicial. Veja, credores esses que poderão ser convidados para uma assembleia, né? Não é obrigado ter assembleia em toda a recuperação judicial. Pode acontecer de todos os credores concordarem, manifestarem sua anuência, não vai nem ter assembleia, tá? Mas o normal é que aconteça essa assembleia. Assembleia é essa que vai ser a reunião dos credores para uma tomada de decisão. Na recuperação judicial, nós temos uma decisão importantíssima, regra geral, assim, bem superficial, depois nós vamos ver que existe a possibilidade dos credores apresentarem outro plano, mas a verdade é, no final das contas, os credores em assembleia, eles vão decidir pela implementação da recuperação judicial, sim ou não, né? Se quiserem a recuperação judicial, nós teremos aí, né, a concessão da recuperação judicial. Se não, a convolução em falência. A convolução em falência. Escutou um barulhinho aqui? Opa, beleza, vai lá, Bruno. Boa noite. Fique à vontade aí, meu nobre. Muito bem. Então, basicamente, a recuperação judicial é isso daí. Olha a tomada de decisão aqui dos credores. Olha como é que se faz tão importante, né? Então, a assembleia nada mais é do que a reunião dos credores. Reunião dos credores para deliberação sobre algo. A pauta do dia, a ordem do dia. Vai acontecer muito mais na recuperação judicial. Mas pode acontecer na falência também, né? Mas é provável que aconteça mais na recuperação judicial. Lembrando que os credores não são obrigados a participarem. E claro que para que nós tenhamos um andamento, só vai ter direito ao voto os credores que são regulares e que comparecerem, claro, à Assembleia. O que é considerado um credor regular? Né? Nós teremos a oportunidade de verificar que as habilitações, artigo 7º, parágrafo 1º, as habilitações de crédito devem ser realizadas perante o administrador judicial daqueles credores que não fizeram constar o seu nome na primeira lista, tem que ser feito em 15 dias. Qualquer habilitação posterior aos 15 dias, 15 dias contados da publicação, né, da lista, dessa primeira relação, desse aqui, ó, devedor vai até o juízo manda processar 180 dias, nomeia o administrador e faz publicar a primeira lista. 15 dias, então, era que eu queria colocar 15. 15 dias. Tá? Então, perceba, após esses 15 dias do mandado de processamento da recuperação aqui da publicação da primeira lista, todas as habilitações são consideradas habilitações retardatárias. Não deu para escrever, não, gente. São retardatárias. Imagina que está retardatárias aí. Né? As habilitações retardatárias perdem o direito ao voto. Perdem o direito ao voto. Não tem direito ao voto. Tá? Então, só tem direito à voz, né? Oi? Só vai ter direito à voz, não a voto, né? É, só direito à voz. Pode comparecer, pode falar, mas não vota. Né? Então, quem que vai votar nas assembleias? Os credores. Os credores regulares, aqueles que já estavam na primeira lista, ou os que habilitaram dentro do prazo, apresentaram a divergência, enfim,
né, dentro do prazo, 15 dias da primeira publicação, e os que estiverem presentes. Tem que se fazer presente, tem que ir lá para poder votar, né? E aí vão decidir sobre a ordem do dia. E nós temos o seguinte, na Assembleia Geral de Credores, na recuperação judicial, o que elas vão fazer? Os credores. O que os credores podem fazer? Olha a importância. Aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Eles podem definir sobre a constituição de comitê de credores e escolher os membros e substituir os membros. Né? Pode também, pode não, né? Deve, aqui a partir do momento em que aqui o devedor pede a recuperação judicial e o juízo manda processar a recuperação judicial, se o devedor desistir, é igual processo civil comum. Você faz um pedido, se o réu é citado, para poder desistir, você precisa da anuência de quem? Do réu. Então, o pedido de desistência do devedor deve ser consultado os credores que vão decidir sobre esse pedido de desistência, desde que, claro, o juízo já tenha mandado processar a recuperação judicial. Vão decidir também sobre o nome de quem? Do gestor judicial, quando do afastamento do devedor e nas hipóteses que nós tivemos oportunidade. Quem decide o nome do gestor judicial são os credores em assembleia. Qualquer outra matéria que possa interferir nos interesses dos credores. Na falência, olha como é que é pequenininho. A constituição do comitê de credores, escolha dos seus membros. Forma alternativa de realização do ativo, venda, diferente do que está preconizado lá no artigo 145. Nós vamos falar sobre isso. Se for vender de forma diferente do que está trazido na lei, tem que olhar, tem que escutar os credores, lá no artigo 145. A lei nos traz as formas de alienação do ativo. Se for uma forma diferente, uma forma diversa, a venda do ativo é aquilo que ficou arrecadado na massa falida, né? Vai vender a massa falida, vai vender de uma forma que não está trazida na lei. Aí tem que escutar os credores, tá? Em assembleia. E qualquer outra matéria de interesse dos credores. Algumas questões também são muito peculiares de assembleias e nós já sabemos há muito tempo sobre isso, né? Desde as nossas aulas lá de sociedade anônima, que há a tomada de decisão em assembleia. Professor, antes de entrar, só uma... Pois não, claro. A assembleia aí de credores, Isso. Se for vender, digamos aí, tem um ativo lá que quer vender fora da forma e da lei. Isso. Eles aprovam. Isso. Aprovado lá, a maioria tem uma maioria simples, ou o que for. Maioria simples dos presentes. E não cabe recurso por nenhum da parte que perdeu, né? Não cabe não. A não ser que seja uma questão formal, não material. Isso, não tem aí uma fraude, nada, não tem recurso. O cara vai ter que aceitar. Igual a eleição. Só se for questão formal mesmo, né? Não material mesmo. O Isaías lá bem falou no início pra gente. Se for questão mérito. De quórum, mérito não entra no mérito, não. Só de forma mesmo. Erro de forma. Erro formal, ok. Beleza? Agora, no caso, hein? Pode falar. Perdão, desculpa interromper você. Não interrompa não, pode ficar à vontade. É porque, assim, no caso, independente da quantidade de credores que tiver habilitados ou não, as decisões vão ser tomadas pela votação dos que estiverem presentes. Presente, isso. Se o resto não compareceu, vai ser considerado que, independente da vontade deles, o que decidir está decidido. Isso. Quem não vai é porque já está concordando. É tipo assembleia de condomínio, então. Igual aquele negócio lá do Tardes Piastes, né? A pessoa foi engolir o ovo, o pintinho piou só, depois já estava na garganta. Já era, Tardes Piastes. Já engoliu, não tem né? Se a professora meio que contava, ninguém acha graça disso, só eu que achava dela lá, tadinho. Lá no minha terra fala, né? Morreu Maria, acabou. Tardes Piastes. Foi piar quando já estava lá no meio da garganta, agora engole, pronto. Não tem jeito, não. Tem jeito mais não. Vamos falar aqui, Mas essas questões aqui, gente, a gente já está muito acostumado com ela. E até pegando esse gancho, todo mundo vai ficar sabendo. Por que vai ficar sabendo? Porque vai ser feito edital eletrônico, né? Que vai ser disponibilizado
no sítio oficial, o Diário Oficial Eletrônico, e também vai estar lá no site do administrador judicial, informando, ó, foi publicado edital tal. Compete ao credor ficar verificando, né, de forma rotineira. Nós sabemos que as pessoas não ficam visualizando muito os editais, mas quando tem um processo de recuperação de falência, tem que verificar os editais com uma certa regularidade, né? E o site do administrador judicial é para facilitar essa verificação. Pessoal, mas antigamente, antes dessa lei alterar, era feito diferente? Não, ia no Diário Oficial, né? Mas ninguém fica lendo Diário Oficial, né? Ah, entendi. Mas aí a votação também Oficial, era mesmo? antes era o seguinte, no Diário Oficial, lá no quadro de aviso do fórum, não adiantou nada, né? No Diário Oficial, no quadro de aviso do fórum, aí tinha que pregar também lá na atividade. Muitas vezes, lá na atividade, na atividade do devedor, aí as pessoas poderiam ter acesso, entendeu? Uhum. Agora fica no site do administrador judicial para poder ter essa maior visibilidade, porque vai ser publicado o edital. O porquê da utilização de edital, gente? E na lei de falência a gente vai trabalhar só com edital. Por quê? Por causa da publicidade? Para ninguém poder falar que não ficou sabendo, né? Não é isso? Exatamente. E ninguém pode alegar desconhecimento, né? Publicou. Também interessado tem a obrigação de acompanhar, analisar o edital, né? De acompanhar, né? O importante aí também, né? Quem é o interessado, está com um advogado, cadastrar, né, lá no seu informativo o nome, né? Que tudo que sair em nome daquela atividade econômica, né, naqueles processos X, Y, Z, fica sabendo também, é mais fácil fazer esses refinos aí e acompanhar também o site do administrador judicial. Não tem jeito, tem que acompanhar, né? O órgão oficial eletrônico, não tem jeito, tá? Mas aqui, ó, antecedência mínima de 15 dias. Esse edital vai ser publicado e vai ter o quê? O local, a data, a hora, em primeira convocação. Em segunda convocação, com prazo mínimo de 5 dias. Se hoje é segunda, pode ser na próxima segunda. Respeitou o prazo mínimo de 5 dias, né? Depois da primeira. Vai ter a ordem do dia. O que vai ser votado? É para definição do comitê de credores, é para definição do gestor judicial, é para aprovar ou reprovação do plano. Então tem que trazer a ordem do dia, o local em que os credores, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial, enfim, né? Deve ser fixado também de forma ostensiva na sede de filiais do devedor, né? Os credores que representam... Depois a gente vai falar mais sobre isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, por causa do adiantar da hora mesmo, gente, posso ficar aprendendo vocês muito, não. Mas eu vou falar isso aqui na próxima aula. É essa ideia de assembleia mesmo, de tomada de decisão dos credores. Os credores serão cientificados, na sua grande maioria, pelos editais. Existem algumas situações específicas, e aí a lei traz de específico, né? De a comunicação do administrador para alguns credores, mas isso é uma exceção, tá? E os credores em assembleia vão tomar decisão. Lembrando que o voto é aquele voto válido, é aquele que está habilitado dentro do prazo. Aqueles que perderam o prazo de habilitações retardatárias perdem o direito ao voto, tá? E eventualmente os rateios que já tiverem sido feitos, mas aí depois a gente vai olhar. Perdem o direito ao voto. E só vota quem comparece, quem vai lá nas Assembleias Gerais. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo aqui, mas a gente já vai conversar.